Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Essa aula é introdutória ao gerenciamento da informação na construção civil. Olha só, vocês sabem que eu vou falar de BIM, né? Mas por que eu estou começando com essa frase aí, ó? Introdução ao gerenciamento da informação na construção civil. Não coloquei a sigla BIM ainda, porque na grande maioria das vezes, e aconteceu comigo, a gente se polui o entendimento de BIM com tanta informação equivocada ou superficial que a gente vê. Nesses últimos anos que eu venho estudando sobre BIM, eu vi que BIM é muito mais do que somente a modelagem 3D. Então é mais questão de gerenciamento do projeto, tá? É, a expressão gerenciamento de projeto, ela não vem da parte de engenharia e arquitetura. Esse projeto de gerenciamento de projetos está relacionado a projetos no âmbito de desenvolvimento de atividades voltadas para um desenvolvimento de um produto, né? Ou seja, tem começo, meio e fim. Isso é um projeto. Aí, projeto de engenharia e arquitetura, né, é uma contextualização da nossa área que às vezes a gente se confunde com isso. O que eu quero dizer? O BIM está relacionado a você fazer uma gestão da informação e dos processos e, é claro, das pessoas envolvidas em um determinado empreendimento, certo? Voltados para a área técnica de construção. Ou seja, quando você vê por essa ênfase, você realmente está dando o primeiro passo corretamente, entendendo que BIM não é um software, não é um modelo 3D, não é uma renderização. O BIM, na verdade, ele é um contexto de operação durante o projeto, um contexto de troca de informações, um contexto de facilidade de acesso às informações do projeto, de atualização, registro de informações de forma padronizada. Então, isso vai gerar um modelo 3D com muita informação associada, que aí sim, né, você vai poder fazer algumas interferências sumirem na época do projeto, serem resolvidas na época do projeto e não deixar passar para a obra. Então, faz-se aqui necessário a gente ter um entendimento inicial correto. O BIM não é uma plataforma, não é um software, não é um modelo 3D, não é uma renderização. BIM é uma gestão colaborativa de informações de um projeto, ok? Isso nasceu efetivamente na indústria, né? Onde todas as informações, por exemplo, você vê a indústria da construção civil, ela vem sendo atualizada de uma forma muito lenta, mas já a indústria, por exemplo, automotiva ou aeronáutica, ela se desenvolveu nos últimos 100 anos absurdamente, tecnologicamente, né? Uma fábrica de avião, por exemplo, recebe uma determinada peça importante do avião horas antes dela ser montada. Então, o gerenciamento de informação, cronograma, pessoas e empresas é muito bem coordenado. E isso para a construção civil, nos últimos 100 anos a gente evoluiu, sim, mas não tanto quanto outras indústrias. Então está na hora, né? E o BIM vem para isso. Então entenda que BIM inicialmente é um gerenciamento de informações relacionadas à construção civil e não um modelo 3D, não é um software que faz o BIM. São pessoas que, tendo atitudes colaborativas, vão exercer essa filosofia de trabalho BIM, ok? Feito esse primeiro comentário, vamos iniciar os nossos trabalhos inicialmente falando de entendimento BIM, entendimento da colaboração BIM, e aí em outras aulas a gente fala sobre as fases do BIM, sobre etapas específicas, planejamento, etc. Tá bom? Vamos lá. Bom, primeiramente, agora que nós já temos uma base para trabalhar, vamos falar exatamente do que significa a sigla BIM. Build Information Modeling significa, traduzindo para o português, seria modelagem da informação na construção, ok?
Então, é uma metodologia de trabalho que utiliza a tecnologia para integrar todas as informações relacionadas a um projeto de construção em um modelo virtual, tridimensional, faltou aqui, e com informações associadas, tá certo? Então, você já lê isso diferente quando o entendimento é de que o BIM não é uma ferramenta, não é um 3D, ele é realmente o gerenciamento de pessoas e processos utilizando as tecnologias disponíveis para isso. Beleza? Esse modelo virtual, né, gerado pelo BIM, é um produto do trabalho do BIM, não é o único produto, ele é um dos. Contém todos os aspectos da construção. Eu posso associar informações de material, de custo, de tempo de execução, ou seja, cronograma, enfim, tá? Desde a geometria e a estética até os detalhes técnicos e construtivos, como o tempo de execução e etc, tá? A interdisciplinaridade BIM é talvez a principal ferramenta. Não é o Revit, não é o TQS, não é o K-Build, não. A principal ferramenta do BIM é a interdisciplinaridade ou colaboração entre todas as pessoas que estão participando do projeto, tá certo? Então, ele envolve a geração e gerenciamento de informações digitais sobre um edifício ou infraestrutura, né? Hoje em dia o BIM serve para tudo, estradas, rodovias, meio urbano, cidades inteiras podem ser modeladas, planejadas, isso vai compor o plano diretor das cidades, tá certo? A modelagem da informação, dizendo onde estão passando algumas infraestruturas, enfim, tá? Nós chamamos de cadastro, né? Cadastro de infraestruturas já existentes, trazer isso para um modelo associado a informações que vários órgãos vão poder utilizar de forma colaborativa. Imagina isso, né? É menos tempo perdido em obras de infraestrutura, é menos erro, é menos retrabalho, é menos tempo de ruas abertas para alguma manutenção. Gente, se usado da maneira correta, e aqui é um papel que eu estou tentando contribuir, né, disseminando isso. Outras pessoas também já fizeram, né, o professor Aquiro, o professor Fernando Santana, o professor Eduardo, esqueci agora o nome do sobrenome dele, o Danilo Oliveira, né, que atua nessa área. Então, assim, são pessoas que são minhas referências, né, nessa área quando eu comecei a estudar, e se chegar ao nível correto de colaboração, essas informações que nós estamos tentando entender e transmitir para vocês vão fazer uma diferença enorme na produtividade urbana e de infraestrutura e etc, tá? Então, lembrem-se, o gerenciamento de informações digitais servindo a um propósito, não é só você fazer um levantamento 3D de um monumento histórico. Não, você tem que associar informações. É composto por que material? Qual a densidade esperada? Onde é que passam as instalações? Quais são as infraestruturas? Vamos fazer sondagem para ver quais são as infraestruturas subterrâneas. Enfim, várias informações associadas. Não é só modelagem 3D como muita gente faz, inclusive em academias, tá? Então, é sobre um edifício ou infraestrutura ao longo de todo o ciclo de vida útil, desde o projeto até a manutenção, tá bom? Então, eu posso usar essas informações para construir, para reformar, para demolir, para fazer alguma manutenção, enfim. O contexto do BIM no modelo digital tridimensional é criado com as informações, né? As informações detalhadas sobre cada elemento do projeto, seja arquitetônico, seja de engenharia, seja estrutural, fundações, instalações elétricas, sanitárias e por aí vai. Parede, piso, portas, janelas, sistemas elétricos, sistemas de encanamento, enfim. Além disso, o BIM também pode incluir informações adicionais como custo, prazo, especificações de materiais e todo o desempenho energético daqueles materiais, tá certo? Então, eu costumo dizer assim, no AutoCAD, uma parede é só uma linha. Em outras ferramentas com
comportamento e trabalhabilidade BIM, como Revit, ArchiCAD, uma parede é uma parede, porque ali tem tijolo, argamassa, cimento, pintura, tem tudo, tá bom? Bem, interdisciplinaridade na construção, usando o BIM. Oferece várias vantagens, como colaboração melhorada. Toda vez que eu falar de colaboração, significa você fazer o projeto não de uma maneira isolada, você fazer o projeto em contexto com as outras disciplinas que serão necessárias. Gente, a arquitetura, ela faz um projeto, ela não vai conseguir ser edificada se não tiver a estrutura. Ela não vai conseguir ser usual se não tiver as instalações. Ela não vai conseguir ser eficiente se não tiver o projeto de climatização e de geração de energia solar. Não vai conseguir ser confortável se não tiver, enfim, outras disciplinas. Eu falei climatização antes, né? Na verdade é aqui. Climatização dos ambientes. Então veja, um projeto arquitetônico sem os demais complementares não são nada. E os projetos complementares, estrutural, instalações, não conseguem nem sequer serem concebidos sem arquitetura. Para o uso da edificação, o que importa é a coesão de todas essas disciplinas. Então, não se faz um projeto de uma edificação, de um prédio, de uma rodovia, a duas mãos. Você precisa ter um ambiente colaborativo de várias disciplinas trabalhando juntas, objetivando um resultado comum, que é a edificação completa, tá bom? Então, colaboração melhorada. Todos os participantes do projeto podem trabalhar em um modelo compartilhado, com acesso imediato à informação, tá certo? Você ter o ambiente, ter todas as ferramentas e as pessoas não atualizarem as informações no ambiente colaborativo, que eu vou falar daqui a pouco, não é BIM, tá? Você só está dificultando o trânsito de informação e atrasando algumas entregas, tá? Facilita a comunicação e a colaboração entre arquitetos, engenheiros, construtores e outros envolvidos. A visualização e simulação, aí sim entram as ferramentas de modelagem, né? O modelo BIM permite visualizar em 3D, facilitando a compreensão do design, né, no caso a arquitetura, e a detecção de conflitos antes da construção. Olha, quando você tem uma interferência, um tubo passando numa viga, e você detecta isso antes da construção, você evita custos desnecessários na obra, que é onde o dinheiro ele é perdido se você não tiver uma compatibilização prévia, tá certo? Então você perde dinheiro na obra com retrabalho se você não planeja bem. E o BIM ajuda bastante porque as informações estão colaboradas, um ambiente colaborativo, ok? Detecção de conflitos antes da construção. Também é possível realizar simulações de desempenho energético, iluminação, acústica, entre outros aspectos. Então isso ajuda bastante no indicador de eficiência energética da edificação, tá? A detecção de erros e redução de retrabalhos. O BIM ajuda na identificação de conflitos e erros do projeto antes da construção, o que reduz a necessidade de retrabalhos e alterações, foi o que eu falei agora há pouco. Pessoal, essa terceira frase aqui já era feito antes da gente fazer modelagem. Bons profissionais compatibilizavam projetos antes mesmo de ter Revit, compatibilizavam no AutoCAD. O trabalho era muito maior, as ferramentas não eram tão desenvolvidas, mas isso já existia, gente. Então veja que BIM é um contexto que já existia de compatibilização, de colaboração, só que não tínhamos ainda todas as ferramentas que hoje nós temos. Então as ferramentas vão desenvolvendo, mas nós da construção estamos construindo ainda como construímos há 70 anos. Então é o momento de mudar isso, trazer tecnologia para o nosso ambiente de trabalho, desde o projeto, arquitetura, engenharia e etc. E o gerenciamento da informação, que talvez seja o mais importante no BIM. Muita gente acha que o 3D, a modelagem é o mais importante, mas não, o gerenciamento de informação.
O gerenciamento de pessoas e informações é o mais importante no BIM. Permite o gerenciamento centralizado de informações e dados do projeto, facilitando o acesso e atualizações das informações ao longo do ciclo de vida. Não é só durante o projeto, né? Tem que ficar disponível durante a operação também. Então, basicamente, essa imagem é muito emblemática para o BIM, né? Porque você trata de um ciclo. Veja, o programa de necessidades da edificação, projeto conceitual, desenvolvimento do projeto com todas as disciplinas, análise da eficiência e talvez até ajustes, documentação dos resultados, né, e também da tomada de decisão, fabricação ou construção da sua edificação, logística, operação e manutenção depois dela pronta. E aí, se for o caso, você tem dois aspectos, né? Você pode reformar essa edificação, prolongando o fluxo, a vida útil dela, fazendo com que as informações que você reuniu durante o projeto e a construção sirvam de embasamento para você fazer a reforma de forma eficiente e econômica, aumentando a vida útil da edificação. Se esse for o caso da reforma, você entra num novo ciclo. Você vê o programa de necessidades da reforma, com todas as informações que você já tem, histórico do projeto e da construção, para fazer todo o processo de reforma necessária. Se a ideia for demolir, a demolição se torna muito mais econômica e eficiente quando você tem todas as informações de construção da edificação. Vai facilitar o processo, as tomadas de decisão, o empenho de energia para a demolição. Então, é um ciclo, tá? Fechamento de um ciclo quando você tem todas as informações dos projetos, tá bom? Aqui é um exemplo. Muita gente olha para isso daqui e diz que isso é BIM. Agora, será que é BIM? Se você não tiver resolvido todas as interferências desses diversos projetos de engenharia, né, que são os complementares aqui, que tem nesse projeto, se você não tiver feito todas as interferências, resolvido todas, detalhado e documentado, para ela ir para a obra já com tudo resolvido, isso não foi a prática efetiva do BIM. Sim, alguns aspectos, mas não completamente. Se a arquitetura, o projeto arquitetônico não está colaborativo, a estrutura, as instalações já vão ter uma deficiência no trabalho em dizer que fez o projeto em BIM. Ele fez o projeto no âmbito de construção das infraestruturas, não da arquitetura. Então, por isso é importante o arquiteto também migrar para o BIM, entendendo que cada projeto já deve começar com a sua compatibilidade de informações, com a colaboração com outras disciplinas, tá certo? Bem, as ferramentas básicas do BIM, a gente vai se aprofundar em outros vídeos sobre os níveis de BIM, né? Nós temos 4, 5, 6D, mas aqui inicialmente vamos falar apenas do básico para não bagunçar muito a cabeça, tá bom? Quais são as 3 principais vertentes do BIM que várias bibliografias enaltecem esses aspectos do BIM, né? Ou seja, que são necessárias. A modelagem da informação, ou seja, é um modelo 3D que tem informações dentro dele, não é só uma renderização. Inclui softwares para modelagem e gerenciamento da informação da construção. É aí que entra TQS, Revit e outros softwares, são ferramentas, tá? Colaboração, análise integrada, oferece ferramentas, pode ser os softwares também, mas geralmente são plataformas online que fazem a gestão de informação entre todos os participantes, de análise estrutural, energética e do fluxo de trabalho. Nós chamamos isso de ambiente colaborativo. Por exemplo, um BIM 360, um Trimble Connect, são ferramentas que estão na nuvem, vamos dizer assim, né? E que nela você cria cadastro da sua equipe, faz uma abertura do projeto, né? Um termo de abertura do projeto, e aí as informações são concentradas lá. Ah, Paulo, então é uma nuvem.
Sim e não. É uma nuvem que está atrelada a informações para a construção, ou seja, lá você pode trocar mensagens, você pode fazer algumas colaborações, você pode abrir arquivos em DWG, IFC, em várias extensões que a gente usa no BIM. Então, é um ambiente voltado para a construção. Então, vamos dizer assim, é uma nuvem voltada específica para isso, tá? Documentação de construção. Você tem que registrar, ok? Tudo tem que ser registrado. Todas as interferências resolvidas, todas as interferências que foram encontradas e que precisam ser resolvidas entre disciplinas específicas ou que vão impactar todo o projeto, né, são registrados. Facilita a geração de documento para construção e depois a manutenção, como eu falei anteriormente, tá? E por que que o BIM é tão importante? Por que que é interessante eu falar do BIM na construção civil, né? E da forma certa, não apenas achando que é modelagem 3D. Porque eu tenho uma série de benefícios e melhorias para o setor da construção civil, né? Alguns vocês já entenderam e dentre os principais nós vamos falar aqui agora. A colaboração e comunicação é aquela coisa. O arquiteto e o engenheiro que vão fazer os projetos principais de uma edificação, se eles não se conversam, vai sair alguma coisa errada, a arquitetura vai sofrer, porque a engenharia geralmente é quem faz primeiro, eu faço primeiro a estrutura, depois é que eu faço a volumetria, né? Então a volumetria às vezes sofre, eu perco espaço, tem pilar que está num lugar, foi colocado num lugar que não foi colaborado, não teve um ambiente colaborativo com o arquiteto e está prejudicando muito o layout interno de um ambiente proposto pelo arquiteto. Então, a colaboração é muito importante, tá? A qualidade e a precisão do projeto, como eu falei anteriormente, você identifica os problemas no meio digital antes de você construir realmente. Então, a qualidade do projeto é muito grande, né? Além disso, tem também as ferramentas atuais, atualizam várias pranchas automaticamente. Aquele erro de você, vou atualizar o projeto no CAD, aí eu tenho que atualizar corte por corte, fazendo o desenho um por um. Às vezes você esquece um detalhe, na revisão você não consegue terminar um corte e deixa um detalhe por fazer, então a qualidade cai nesse caso, naquele caso. Agora não, tudo é gerado com base numa informação central modelada. Então isso atualiza automaticamente. É o caso do Revit, é o caso do TQS, é o caso da geração de forma, é o caso do Eberic, tá certo? Redução de retrabalhos e custos, principalmente na obra. Na obra é onde o dinheiro vai para o ralo. Então, se eu faço todas as correções durante o projeto, reduzo o retrabalho. Maior eficiência na construção e no gerenciamento da obra. Levantamento de materiais, cronograma. Às vezes você pode fazer uma associação das informações em um software do setor de compras para fazer as compras no momento certo. Quando você atualiza o cronograma, essas datas já são atualizadas também. Então, é realmente agilidade, menos erros, menos problemas, menos dinheiro gasto com erros, tá? Sustentabilidade, como eu gero menos resíduo, eu tô de bem com a sustentabilidade. Como eu consigo fazer a análise energética dos materiais e da própria edificação como um todo, simular, né, o consumo de energia, por exemplo, dependendo da minha solução técnica, eu estou em dias com a sustentabilidade, tá certo? Então, são aqui alguns pontos muito importantes do BIM na construção civil. Vamos passar aqui por alguns pontos, né? E o primeiro é a colaboração, comunicação. Veja, eu citei aqui atrás a parte de colaboração, nós vamos falar sobre todos esses itens aqui um pouquinho mais detalhadamente. Em termos de comunicação, todas as partes envolvidas no projeto, arquitetos, engenheiros, projetistas, construtores e proprietários, inclusive,
podem contribuir e compartilhar informações em um ambiente único, colaborativo. Essa é a plataforma BIM, né, que nós chamamos de ambiente colaborativo. Isso facilita a comunicação entre os diferentes profissionais, reduzindo a possibilidade de erros e conflitos durante a fase de projeto, construção e manutenção. Você, quando conversa com o engenheiro que está fazendo a estrutura, através do ambiente colaborativo, né, você manda um arquivo para ele, toda a equipe tem acesso àquele arquivo, sabe que você atualizou alguma coisa e depois, quando tiver algum tipo de informação de colaboração da estrutura para a arquitetura, você sabe, você é arquiteto, o pessoal da climatização sabe que teve atualização do estrutural, o pessoal que está fazendo projeto de instalações sabe também que teve alteração no estrutural e na arquitetura, ou seja, anda mais rápido, anda com mais qualidade e anda com mais colaboração, tá bom? Item 2, melhor qualidade e precisão no projeto. É possível criar um modelo virtual detalhado, você visualiza e você pode colocar várias disciplinas juntas. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês isso. Você coloca todas as disciplinas juntas e vê as interferências para começar a resolver. Integra todas as informações necessárias, o que permite visualizar como diferentes elementos se relacionam e como as mudanças em um aspecto de projeto afetam as demais. Foi o que eu falei agora há pouco, beleza? Assim é possível identificar problemas e solucioná-los antecipadamente, garantindo uma maior qualidade e precisão no projeto e, consequentemente, na obra. 3. Redução dos retrabalhos e custos. Graças à previsibilidade proporcionalizada pelo BIM, é possível identificar e corrigir os problemas no início da construção ou antes até. Determinação precoce de erros evita retrabalho e desperdícios de materiais, sustentabilidade aí também, tá? Resultando em uma economia de custo. Além disso, permite a realização de simulações, análises e fazer vários testes de eficiência energética, como eu falei, ou testes de interferências, como eu falei. Inclusive o ambiente colaborativo, pessoal, até os mais básicos, eles leem todos os projetos, colocam um em cima do outro e dizem para você, emite um relatório dizendo, olha, tubulação tal da hidráulica está tendo interferência com a viga estrutural tal do projeto estrutural. Então ele dá uma lista que você vai começar a resolver, entende? Inclusive o engenheiro Danilo Oliveira, que de uma forma com uma presteza muito grande, fez uma palestra há um tempo atrás falando sobre casos BIM, porque ele já trabalha com projetos, já está no mercado trabalhando com BIM, praticando BIM e tem uma experiência absurda na área, tá certo? Então ele até fala, né, em alguns projetos ele vai citando na palestra quantas interferências eles resolveram, 2.000, 3.000, 4.000 interferências em projetos que eles realizaram. Então, muito interessante essa palestra, inclusive está no meu canal do YouTube, tá? 4. Maior eficiência na construção e gerenciamento da obra. Com o BIM é possível integrar o projeto com as informações de construção e gerenciamento dessa obra. Facilita a coordenação de diversos profissionais envolvidos no planejamento da construção, controles, prazos, gestão de recursos e equipamentos, setor de compras e por aí vai, tá? RH. A visualização tridimensional do modelo também torna mais fácil a compreensão e execução das tarefas, né? Então veja, gente, realmente até a construtora tem que estar envolvida em um determinado ponto do projeto, tá? Paulo, como é que eu estou desenvolvendo o projeto e a construtora já entrou, né? Olha, gente, se a gente ficar preso a questionamentos de moldes antigos, nós não vamos evoluir. Então, a colaboração, ela tem que existir desde o processo de projeto e a construtora entrando também. É uma maneira de você não ter um valor do projeto, por exemplo, mas desenvolver junto a viabilidade do empreendimento no projeto. Isso é colaboração. Então, é uma maneira nova de se trabalhar? Sim. Né? Você já tem que ter uma pré-seleção, uma confiança
na construtora para executar aquela obra. E acreditem, a construtora que está pronta para trabalhar no BIM, é ela que você tem que selecionar realmente, tá? Ah, mas eu não sei o custo. Olha, mais barato sempre vai ter, mas é um barato que depois vem aditivos, vem aumento de custo porque a empresa não está trabalhando de forma eficiente, enfim. Se a empresa não trabalha com BIM, ela já não é adequada para os projetos do futuro, tá certo? E 5, promove sustentabilidade. Vou me repetir aqui, já falei agora há pouco, né? Redução de retrabalho, material eu já gasto menos, né? Porque eu não vou gerar tanto entulho. Além das simulações que eu posso ver a eficiência energética do uso de um determinado material ou layout, que isso vai me trazer uma economia de recurso, que é de muita importância, pessoal. Não adianta trabalhar na engenharia, na arquitetura, sem ter a bandeira da sustentabilidade envolvida, porque nós geramos muitos resíduos, nós agredimos muito o meio ambiente, não teremos um futuro se nós não mudarmos a maneira que nós olhamos para o meio ambiente, para os recursos naturais que nós estamos usando e degradando, né? Beleza? Bom, então benefício, tá dando para entender aqui que os 3 principais são esses aqui, tá? Redução de erros, eficiência, economia de custos. Redução de erros minimiza os erros do projeto para a construção. Eficiência otimiza processos de construção, reduzindo o tempo do custo do projeto. E economia de custo ajuda a identificar e corrigir os problemas antes da construção, economizando recursos financeiros, é muito importante, né? E recursos também de materiais, tá? Durante a implementação do BIM, o que é que eu preciso? Eu preciso melhorar processos, treinar a equipe e fazer a integração dessa equipe. Melhoria de processos, a melhoria contínua, tá? Isso é uma gestão de pessoas, inclusive, é um processo de gestão de pessoas muito importante em GP. Promove a melhoria contínua do processo do projeto de construção. Implementação bem-sucedida requer o treinamento da sua equipe, tá? Adequado ao desenvolvimento de habilidades BIM. Não é treinamento de software, é treinamento de postura e integração colaborativa. E integração exige a integração eficaz com ferramentas de softwares existentes e fluxos de trabalho. Veja, softwares e fluxo, que é o ambiente colaborativo. Não adianta só você saber mexer no software. O operador de software tem aos montes, mas o futuro da construção e o futuro dos projetos de engenharia não estão na mão de operadores de software, e sim pessoas que viabilizam o negócio através de ambiente colaborativo e gestão da informação da construção civil, ok? E na aplicação do BIM, aqui tem alguns exemplos, ó. Desde a arquitetura, passando pela engenharia, construção e manutenção. Os aspectos que eu, vamos dizer assim, mais importantes de cada área são: na arquitetura eu uso o BIM e algumas ferramentas dele para especificação, compatibilização e simulação de projetos arquitetônicos, simulação para ver eficiência energética. Na engenharia, aplicado à análise estrutural, porque as informações, por exemplo, de densidade de carregamentos vêm incorporadas da arquitetura, certo? Se for feito a um nível interessante. Gerenciamento da informação e compatibilização das instalações. Na construção, utilizado para planejamento e simulação dos custos e gerenciamento do projeto. E na manutenção e operação é aquilo que a gente falou. Se eu tenho informação, eu posso fazer rotinas de manutenção preventivas, que são bem mais baratas do que as corretivas, né? E aumenta a vida útil da minha edificação a um nível bem mais interessante do que se eu não tivesse essa informação, ok? E aí, para concluir, né, o BIM impulsiona a inovação na indústria da construção civil, que já vem tardia, transformando processos tradicionais e que, por questões até culturais, as pessoas postergam essa mudança, essa interação. Eficiência no projeto, melhora a eficiência e precisão em todas as fases do ciclo de vida do projeto, e é uma transformação digital. Nós temos acesso a muitas ferramentas digitais,
mas nós não estamos usando o potencial completo dela. É a mesma coisa de você dizer, o que é BIM? O BIM é o 3D que a gente faz no Revit. Não, não é. Isso não é BIM. É mais ou menos isso daí que a gente tem que difundir, que o BIM é mais questão de gerenciamento de informação, de processos e de ambiente colaborativo, do que apenas o Revit, apenas o TQS, apenas o Emeric, tá bom? Ou seja, ferramentas. Em resumo, o BIM é uma metodologia de trabalho. Eu acho que é a forma mais simples de dizer isso. É uma metodologia de trabalho. Não é um software, não é uma ferramenta, não é um ambiente colaborativo apenas, né? Ele é uma metodologia de trabalho que envolve tudo isso e utiliza a tecnologia para integrar e otimizar todas as etapas do projeto, construção, desde a concepção até o final da obra e até além também, né? Com seus benefícios e vantagens, o BIM se mostra essencial para a modernização da maioria dos setores da construção. Aqui é uma introdução, tá, gente? O BIM tem muita coisa para a gente estudar ainda e nas próximas aulas a gente vai trabalhar mais sobre isso. Vamos falar sobre as etapas, as fases do BIM. Vamos falar também sobre quais são os níveis que você pratica de BIM, estudos de caso e muita coisa boa vai vir por aí, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.